Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez com o programa Ivan Martins aqui pela Astral TV, falando de arte, cultura, educação, espiritualidade, enfim, trazendo pessoas para compartilhar com vocês um pouquinho, né, de experiência, por aquilo que passaram, falando de vida, a vida de todos nós, a minha, a sua, né, e é sobre isso. E hoje eu trago uma pessoa incrível, gente. Nós temos a honra de recebê-lo, né? Ele é consultor e pesquisador independente nas áreas de diversidade, comunicação e gestão cultural, com uma visão inclusiva sobre o mundo. Gente, ele dedica seu trabalho a ajudar pessoas, empresas, instituições e espaços culturais a empreenderem, a compreenderem melhor as questões da diversidade e inclusão. Eu tenho um prazer imenso em receber André Fonseca. Obrigado Olá, por ter Ivan. vindo. Obrigado você pelo convite. Que bom você estar conosco e poder falar um pouquinho mais de inclusão. As pessoas têm uma visão, às vezes, um pouco limitada sobre inclusão, né? Fala um pouquinho sobre inclusão pra gente, dentro da cultura. Acho que quando a gente fala de inclusão, a gente está pensando basicamente em como dar melhores condições na sociedade como um todo para determinados grupos sociais que acabam sendo minorizados, né? No sentido de terem seus direitos constantemente mais desrespeitados, de sofrerem violências, não só violências físicas, mas violências psicológicas, têm menos acesso a cargos de diretoria em empresas, menos acesso à produção cultural, à mídia, né? Então, uma série de restrições que acabam acontecendo com esses grupos. E aí, para exemplificar, a gente está falando, por exemplo, de pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, pessoas gordas. É interessante a gente pensar, quando a gente fala de minorias, a gente normalmente esquece que tem alguns grupos que a gente não se refere a eles como sendo minorias, mas se a gente pensar nesse escopo de restrição de acesso a um monte de coisas, acabam sendo também grupos minorizados, como, por exemplo, as pessoas gordas, pessoas periféricas, pessoas mais velhas mesmo, né? Pessoas refugiadas, enfim, você tem uma série de grupos assim, e a gente está falando da inclusão desses grupos, como, digamos, convidá-los mais para a conversa e para fazerem parte das coisas. Sobretudo o etarismo, né? O etarismo é algo que todo mundo que tiver a sorte de não morrer cedo, né, pode ter que conviver com o etarismo, né? Que hoje em dia a gente vê as pessoas a partir de uma certa idade se tornando invisíveis, né? É como se eles transformassem as pessoas em algo invisível, não são mais enxergados na sociedade. Acho que você fala uma palavra que é bem importante quando a gente está falando de inclusão, que é exatamente isso, uma invisibilidade. E de fato ela acontece com essas pessoas mais velhas, mas não só. Não né? só. Então todos esses grupos que eu mencionei passam por esses processos. Exatamente. De uma invisibilização dentro da sociedade. Então essa é a palavra perfeita realmente para definir um pouco o que é essa conversa sobre inclusão. É dar condições de mais visibilidade para essas pessoas, que muita gente ainda entende como... A gente ouve muito essa conversa hoje em dia, porque é o mimimi, né? É o mimimi, é uma reclamação, querem mais direitos, querem preferência em algumas coisas, e não. As pessoas estão buscando, na verdade, os mesmos direitos que outras pessoas que não pertencem a esses grupos estão. Elas estão querendo chegar no básico, que nem isso elas ainda conseguem ter. É aquela história, eu até usei o termo do etarismo, porque você pode não nascer gay, não nascer preto, não nascer isso, aquilo, não ter uma deficiência, mas se você tiver sorte, você vai envelhecer. Teu pai envelhece, tua mãe envelhece, né? Esses dias, por exemplo, no metrô, eu vi uma pessoa praticamente jogar uma idosa, não jogou porque eu peguei no ar, porque ela ia cair, né? Para poder pegar o lugar dela que entra no metrô. Então isso também é etarismo. É porque ele não respeitou a idade dela também, ele não viu que ela precisava ali, né? Pelo menos o direito dela, que ela estava na fila, Exato. né? Então também etarismo. Então a gente usa etarismo já nesse sentido de que todo mundo vai se igualar nisso, se tiver a sorte, né? Porque é uma falta de empatia completa, né? Sim, acho que a gente está vivendo numa sociedade num tempo que é difícil
obviamente, né? E as pessoas, às vezes, para enfrentar tudo isso, se voltam, às vezes, para uma postura mais de se fecharem e se voltarem em posturas mais individualistas, né? Então, tem uma vida corrida, tem que dar conta do meu, e eu que vou atrás do que é meu, do meu dinheiro, do meu trabalho. E nisso, às vezes, é muito fácil você perder a visão para o que está acontecendo em volta, para o coletivo e para essas outras pessoas, né? Porque as pessoas que são invisibilizadas num ponto podem também se tornarem pessoas que vão invisibilizar o outro, né? Porque também não vê para si aquilo, então eu me sinto mal com isso, mas eu vou te sacanear também do seu lado, né? Sim, acontece. Então existe um trabalho muito grande a ser feito. Isso é educação básica, não é? Sim, é uma educação básica que a gente não tem, né? Porque ainda se fala muito pouco dessas temáticas todas ligadas à diversidade, à inclusão, à representatividade, quem tem acesso ao quê, são assuntos que ainda são muito pouco discutidos dentro das escolas, né? Você não tem programas, políticas educacionais voltadas para essas questões especificamente. E aí um tema que já deveria ser trabalhado desde cedo, tanto no núcleo familiar quanto na escola, já não é trabalhado. Jardim né? da infância, né? Já não é trabalhado por isso que pode bater de frente com a criação, né? Com a formação. Porque hoje você fala sobre direitos humanos dentro de uma escola, a família vai debater com a escola. A família vai enfrentar a escola. Vai reclamar. Porque ogro cria ogro, né? Verdade. Né? Eu sempre digo que todo babaquinha veio de um babacão, né? É verdade. A criança babaca que ofende a criancinha que tem uma deficiência qualquer, uma condição qualquer, a criança que ofende a outra por causa da cor, ela é só uma babaquinha, filha de dois babacões, né? Que não teve educação em casa. Então isso se replica, né? Você crê em inclusão sem uma lei que determine essa inclusão? Por exemplo, racismo. Racismo está sendo combatido porque agora é lei. O problema a questão com a lei, Ivan, é que sim, logicamente que ela tem uma importância, né? Mas a lei, ela não necessariamente educa, né? A pessoa, de repente, que comete um ato racista, ela é punida, mas isso não vai fazer com que a pessoa tenha uma compreensão do racismo ou do porquê ela foi racista. Não necessariamente isso vai alterar o comportamento, é uma punição. Então, eu não acho que seja algo desnecessário, mas a punição por si, sem todo esse trabalho mais educacional mesmo, de a gente encarar esses problemas enquanto sociedade, ela não resolve, né? E se parte muito para essas soluções, que às vezes são soluções que a gente vê, por exemplo, quando uma empresa tem uma denúncia de alguém da equipe que teve uma atitude racista, machista, LGBTfóbica e despede a pessoa. E quando você faz isso, na verdade, você está individualizando o problema, né? Sim, e ampliando, né? Para aquela pessoa, principalmente. Exato, a empresa não para pensar ali internamente que processos também estão permitindo essas atitudes, como que aquela pessoa foi contratada. Então você simplesmente despede a pessoa, ela é punida, mas não necessariamente ela vai entender por que não foi legal a atitude que ela teve. Foi uma provocação, na verdade, né? A gente sabe que educar é muito mais barato do que punir, né? Com certeza. Né? A gente vem numa cultura de punição. Sim. Né? Vão cortar as cabeças, né? Corte das cabeças é uma coisa meio ainda pré-revolução francesa, né? E que não resolve, né, Ivan? Não resolve. Porque quantas pessoas você vê, por exemplo, no Brasil sendo realmente punidas ou até mesmo presas por conta de racismo ou LGBTfobia ou por preconceito de modo geral, né? Porque geralmente a raposa rouba o frango, aí você bota uma raposa para julgar uma raposa. Exato. Não tem como julgar a raposa, né? Exato. Então, quando você vai falar sobre racismo, você pega um delegado branco racista, ele vai dizer, é mimimi, não aconteceu nada. Você tem certeza que aconteceu? Não aconteceu nada não, tá tudo certo, vai para casa. Exato. Para com isso, não vale a pena. É isso que você vai ouvir. E por isso que a gente fala por isso que a gente usa o termo racismo estrutural. Porque é isso, né? Toda uma estrutura que permite que isso continue acontecendo, né? Você pega um delegado machista que a mulher vai reclamar de espancamento. Você vai falar, não, você tem certeza que você não provocou? Exato. Então, quer dizer, você bota raposa para cuidar de raposa, não dá. Né? É isso. Não funciona. Só a educação mesmo, de base, né? Como é que você chega a isso? Como é que você chega nesse trabalho, nesse nicho de interesse, né?
Eu acho que a questão da diversidade e inclusão, Ivan, é uma coisa que está presente comigo praticamente desde sempre, pelo fato de eu ser um homem gay. Então, a partir desse momento que eu me entendo desse modo, eu já começo a lidar nas minhas próprias vivências e experiências com uma série de discriminações e preconceitos. Por mais que eu esteja em algumas posições do que a gente chama de privilégios, né? Não sou um homem branco, não sou um homem periférico, né? Esse tipo de coisa, mas ainda assim sou um homem gay. Então, eu desde adolescente convivo com esse lado da sociedade, bastante discriminatório, bastante preconceituoso, e chegou um momento em que, por uma série aí também de circunstâncias de profissionais mesmo, eu resolvi trazer um pouco desse lado pessoal, juntar com o profissional e começar a fazer um trabalho voltado para combater isso. Mas não é fácil você adentrar uma empresa e levar essas ideias, né? Nem um pouco. Nem um pouco, porque normalmente o problema nas empresas é que existe um interesse por falar de diversidade e inclusão até a página 2. É como fazer uma ação para ficar na vitrine, uma ação mais pontual, isolada, para ficar bem na fita, parecer que está fazendo alguma coisa, mas não há um interesse em trabalhar isso de um modo mais continuado, mais estruturado, integrado às políticas mesmo corporativas, de comunicação da empresa, e então é complicado. Ainda tem muita resistência e principalmente muito entendimento equivocado sobre o tema, né? Que não dificulta a conversa. O acesso, né? Você mesmo usa o termo minorizados, Sim. Né? Porque na verdade o que acontece? Quando você, como educador e pesquisador, né, você lida com esses temas, né, que são muito complexos, né? Eu acho que uma das complexidades é que, como você usou o termo mimimi, né? Porque como você vai dizer que a minoria gay no Brasil, a minoria negra no Brasil, por exemplo, não é minoria, né? São maioria. Mas nós vamos seguir daqui a pouquinho, depois do intervalo, esse papo, tá? Não saia daí, hein? O Instituto Ivan Martins oferece uma oportunidade única para quem busca um espaço para videocast. Localizado em uma região privilegiada, próximo a estações de metrô, Anhangabaú e República, o estúdio conta com estacionamento integrado, facilitando o acesso para todos os nossos clientes. Nosso ambiente é acolhedor e projetado para que você se sinta à vontade durante as gravações. Aqui a voz do cliente é sempre ouvida, garantindo uma experiência personalizada e individualizada. Cada comunicador tem a possibilidade de utilizar o sistema de Chroma Key, permitindo a criação de fundos personalizados que refletem a sua marca e identidade. Além disso, estamos com equipamentos de alta qualidade, incluindo câmera 4K, iluminação perfeita e um sistema de som de última geração, assegurando que sua produção tenha a melhor imagem e áudio possíveis. Convidamos você a nos fazer uma visita e conhecer de perto todas as possibilidades que oferecemos. Venha fazer parte da produtora Ivan Martins e leve as suas produções a um novo patamar. Olá, estamos de volta aqui com o nosso bate-papo, né, com André Fonseca, falávamos antes do intervalo sobre a questão da minorização, né, que tem uma diferença de minoria. Falávamos sobre, por exemplo, dizer que os negros são minoria, os homens pretos, mulheres pretas, pessoas pretas são minorias. Não são. Explica pra gente por que usa o termo minorização. A gente fala minorizados, Ivan, porque são grupos. A palavra minorias por só, ela dá uma impressão de que a pessoa, por ter determinadas características ou condições, então por ter uma deficiência, por ter determinada orientação sexual, uma cor de pele, uma raça, ela fica já categorizada como minoria. Mas, na verdade, se esses grupos sofrem uma série de restrição de direitos, é porque tem outras pessoas na sociedade que minorizam essas pessoas. Então é importante porque a palavra ela traz a ideia de alguém está agindo por trás. E tem isso, e tem uma questão quantitativa mesmo. Se a gente falar, por exemplo, de pessoas negras e mulheres, que também são um grupo minorizado, a gente já está falando de maioria de população brasileira. Sim. Já falando da maioria. Inclusive mulheres em longevidade. E aí você soma, né, com pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência e tal, você vê que a conta não é tão minoria assim, né? Não, não é. Me fala sobre, né, as práticas mais inclusivas que você sugere para as empresas.
Eu acho, Ivan, antes de mais nada, para que uma empresa possa adotar qualquer tipo de prática inclusiva, né, algo mais Sim. prático mesmo, mais operacional, antes de mais nada, é importante que essa empresa comece um trabalho de cima para baixo. As gestões, as diretorias precisam entrar nessa conversa, porque muitas vezes não entram, e fazer um trabalho mesmo, ter um tipo de letramento, quase uma pequena educação sobre as questões que esses grupos sociais enfrentam, para consequentemente entender também como é a percepção e as experiências de consumo desses públicos minorizados que essas empresas atendem. Acho que tem um trabalho aí primeiro de entender esse cenário, quase uma educação, para depois a gente partir para uma esfera mais prática de medidas realmente práticas que a gente pode adotar. Uma criança racista só é racista porque ela convive num ambiente racista. Se uma escola coloca essas práticas antirracistas, porque não basta não ser racista, tem que ser antirracista, essas crianças não vão crescer racistas. E elas vão entender, dentro da própria formação básica ali, sobre isso. Se uma empresa contrata funcionários de todas as categorias, de todas as orientações, essa empresa ela vai criar também um ambiente educativo. É isso. Ela vai criar um ambiente educativo. Porque quando ela vivencia a normalidade do que é julgado anormalidade, isso é curativo? Você vê de forma curativa? Eu acho que só isso não basta, né? Porque às vezes a empresa ela pode ter um processo de contratar mais pessoas de diferentes grupos minorizados, mas se ela também não prepara as condições, digamos, lá dentro da empresa internamente para que essas pessoas sejam bem recebidas e tratadas, às vezes as pessoas que estão lá já trabalham ali, não sabem receber bem essas pessoas e acabam isolando essas pessoas internamente. Então você contrata, por exemplo, uma pessoa trans, mas depois quem está lá dentro não sabe lidar com essa pessoa e essa pessoa fica isolada lá dentro da empresa. Então acho que não é só o processo de contratação, mas tem um processo que vem em paralelo. Eu usei o termo categoria, porque não basta você trazer essa pessoa para dentro da empresa. Você tem que dar condições para que ela amplie seus conhecimentos, o seu acesso, né? Para que até a sua categoria profissional, até a sua condição profissional também melhore. Hoje a gente vê o seguinte, abre-se vaga para mulheres trans. Só que a mulher trans, geralmente, ela não tem educação de uma mulher cis. Exato. Então ela não vai preencher a vaga. Porque muitas vezes são postas fora de casa quando tem 12 anos. Elas não foram educadas para trabalhar em nenhum lugar. Se cria uma série, isso não acontece só com pessoas trans, acontece com pessoas também de outros grupos minorizados, pessoas negras, se criam determinados pré-requisitos para você preencher aquela vaga que a maioria dessas pessoas, na verdade, não tem condição. Exato. Aí a gente fica sempre a grande questão, é por desconhecimento ou é proposital também? André, é o seguinte, eu sou espiritualista, esse é um programa dentro de uma emissora espiritualista, e uma das coisas que eu bato de frente com a espiritualidade é o seguinte, eu não imagino uma pessoa que se diz humanista, espiritualista, com preconceito, com separação. Sim. Né? Eu digo que pessoas assim não me interessam nem no canal. Não tem interesse. Né? Porque amor só tem um sentido, amor. Né? E uma pessoa que diz que tem uma visão crística da vida, Cristo não discriminava ninguém. Né? Então, quando a gente fala em inclusão, a gente é obrigado a trazer certos assuntos porque as pessoas se sentem num direito divino exato. de separar. Sim. Quando a gente está falando de união. Né? Então, é importante, às vezes, eu falar sobre um grupo determinado, seja ele, aqueles grupos que são mais perseguidos mesmo, porque eles admitem, às vezes, certas coisas, mas não admite uma mulher trans entrar dentro de um restaurante. Não admite certas coisas e eu fico perguntando, onde está a humanidade? Né? A própria Bíblia, ela acaba sendo usada conforme a conveniência do momento, né? O momento porque, sabe, não existe isso, não existe essa perseguição, né? Quem está bem consigo mesmo, não pega o outro para perseguir, para maltratar.
não é? Às vezes é o espelho que está atacando ali, né? É alguma coisa que tem que ver o que é que está fazendo mal para você quando você ataca o outro, né? Acho que ninguém precisa ser um especialista em psicologia para entender uma coisa básica, né? Aquilo que incomoda demais a gente na outra pessoa diz mais respeito sobre nós do que sobre a outra pessoa, né? Então começa a rever isso, não precisa ficar repetindo o padrão, né? Você não precisa gostar, respeita só, né? Porque Deus não deu procuração para ninguém maltratar ninguém. Né? Exato. Eu não vejo essa procuração. Eu também não achei. Né? Não achei. Nem a procuração e não achei nem quem deu procuração, nem quem recebeu. Então, ela não existe. Traz assinado em cartório para mim, né? Mas as pessoas elas se autodeclaram, né? Se autodeclaram porque essas pessoas, na verdade, acabam construindo o contrário, né? Elas constroem o desamor, elas constroem e constroem o inferno para si mesmo, né? E às vezes nem pensam daquela forma, mas seguem a maré, né? Inferno para elas e para as outras pessoas em volta, né? Para as outras pessoas ouvirem, então cria um inferno na Terra, né? E as pessoas deviam buscar o céu na Terra, né? Ou eu cuido da minha vida, você cuida da sua. Se puder ajudar, ajuda. Se não puder, não atrapalha. Eu acho que é básico, né? Sim. Acho que é básico. Essa comunicação inclusiva é um dos focos do seu trabalho. Sim. Né? E como que é essa comunicação verdadeiramente? Como que ela pode ser aplicada nas mais diferentes áreas? A comunicação inclusiva, Ivan, é a gente pensar em como a gente consegue, por meio da comunicação, dialogar e se comunicar com os públicos mais diversos possíveis, pensando mesmo nessa diversidade, incluindo esses grupos minorizados. Então, é pensar a comunicação de um modo amplo. Então, vou pensar atendimento, vou pensar comunicação, vou pensar as experiências dessas pessoas, desses públicos e como eu consigo, por exemplo, atender bem, me comunicar adequadamente com uma pessoa com deficiência, com uma pessoa negra, com um público LGBTQIA+, com um consumidor mais velho. Né? Então, é ter esse olhar mais quase sistêmico para a comunicação, para conseguir dar conta de falar bem com todos os seus públicos e consumidores. Na sua opinião, a cultura cumpre esse papel nesse país? Não. Você diz dentro da área cultural, especificamente? Não. Acho que a área cultural não cumpre essa questão inclusiva. Os problemas não são muito diferentes dos problemas que você vê no mercado corporativo, por exemplo. Né? Porque a gente está lidando aí com questões que são meio estruturais, de base, independentemente do setor, eles se repetem. Então, acho que a gente vê esses mesmos tipos de problemas acontecendo dentro do setor cultural também. E como pesquisador independente, né, você tem uma certa liberdade, né? Tem uma certa liberdade. Como é que isso influencia suas pesquisas, os movimentos dessas práticas? Eu falo independente porque eu trabalho já de modo autônomo há muito tempo. Eu acho que influenciar talvez não seja a palavra, mas me ajuda a ter mais autonomia no direcionamento do meu trabalho e das minhas pesquisas. Então, é como se eu pudesse olhar as coisas sem precisar ficar atrelado a determinados interesses. Projetos futuros. Projetos futuros. Continuar esse trabalho todo de consultorias, de letramento, de educação e informação na área de diversidade e inclusão. Algum sonho? Sonho? Quase uma utopia, né? Tá. Que a gente pudesse viver numa sociedade que respeitasse todo mundo e tratasse todo mundo de modo igualitário. Igualitário. Na teoria já existe, né? Mas na prática... Não, estamos bem longe ainda. Estamos bem longe. Mas você crê nessa nova geração? Você acha que estão vindo melhores um pouquinho já? Não sei, Ivan. Quando a gente vê dados de pesquisas e vê uma postura muito conservadora ainda por parte dessas novas gerações e essas novas gerações também votando em determinados políticos e comprando determinados projetos políticos, eu fico um pouco na dúvida ainda, honestamente. Parece que alguns, quando pegam a maturidade e começam a entender a base dessa pirâmide, né? Eles querem subir para o topo de qualquer jeito, né? E uma maneira de subir ao topo é pisando no pescoço de outros, né? Então, Pois é. Não, é sempre... não é sobre o que eu faço, é sobre quem eu persigo, né? Sim. E aí entra aquela questão, sabe, André? Que as pessoas às vezes buscam na espiritualidade
um progresso, uma prosperidade espiritual, emocional, profissional. Mas com esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, só se afundam, porque vai criando uma nata tão pesada, tão densa de pensamentos, que daqui a pouco elas não se suportam mais. Porque aí vai acumulativo. Aí isso não serve, isso não serve, isso não serve, isso não serve, isso não serve. Opa, só eu sirvo. É um vácuo. É um vácuo, porque quem não convive com a diferença não faz a diferença, né? Exato. Com não certeza. faz diferença e vão se tornando essas pessoas que vivem como se fossem zumbis, né? Zumbis. Eu vejo um mundo, querido, coberto de mortos-vivos. Tem muito pouca gente desperta. Né? É uma boa alegoria mesmo. Um pouquinho filme de terror. Mas tem muito pouca gente. alegoria. Tem muito pouca gente desperta para a vida. Sim. Então enterrada, né? Então, gente, vocês não precisam aceitar nada, não, mas respeitem, né? Não precisa amar, só respeita, né? Porque o respeito já é uma forma de amor, já é uma forma de aceitação, né? Não precisa bater palma, só não precisa vaiar também, né? Exato. Cuida da sua Não vida, atrapalha. cuidar da vida do Não outro atrapalha. e as coisas vão fluindo, né? Porque eu quero te agradecer, né, André, por esse bate-papo maravilhoso que a gente está tendo, né? E dizer o seguinte, André, que muito obrigado pelo seu trabalho, né? Porque o mundo só vai encontrar a verdadeira espiritualidade quando elas entenderem aquilo que você faz, aquilo que você trabalha, aquilo que você diz, tá? E que venham muito mais pessoas como você com essa consciência. Obrigado. Obrigado pelo bate-papo. Muita gratidão. Valeu. E pensem nisso. Pensem nisso. Não precisa viver o que você não aceita, mas respeite a forma de viver do outro, porque só vai ter vida plena quando você aprender a máxima: viva e deixe viver. Um beijo no coração, que a luz esteja com você de forma especial e namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até semana que vem.